Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos poderosíssimos para o seu desenvolvimento, não só aqui no digital, mas em todas as áreas. Isso aí, galera! Olha só a afirmação de hoje. Eu sou o único responsável pelos meus resultados nesta vida. Olha que afirmação poderosa para a gente fazer até o final da noite. Isso mesmo, até a hora da gente colocar nossas cabeças nos travesseiros e dormir e preparar exatamente para o próximo dia. Por quê? Realizando afirmações dessa natureza, você, isso mesmo, você que recebe o podcast Papo Digital, seja aqui nos grupos de transmissão do WhatsApp, assim como nas principais plataformas de streaming do país. Olha só, com essas afirmações você terá um salto no seu desenvolvimento e o melhor de tudo, treinando a sua mente para o que está por vir. Isso mesmo, galera. E olha só, hoje a gente vai findar, vai encerrar aí essa trilogia trazendo esses 7 princípios da história do rei Salomão. Isso mesmo, aquela história bíblica do homem mais poderoso, mais sábio que já pisou nessa terra. Isso mesmo, não estou falando de um homem santo, assim como Jesus Cristo, mas estou falando do homem carne, que esteve entre nós e foi o homem mais bem sucedido. Isso mesmo, tá duvidando? Vai ler a Bíblia que você vai entender. Agora, se você não acredita, não é cristão, não tem a mesma ideologia religiosa, não tem problema. Por quê? Porque você vai ver que esses pensamentos, esses princípios, eles são completamente aplicáveis no mundo digital, no mundo contemporâneo. E hoje a gente vai falar exatamente desse último princípio, o 7º e último princípio que fez com que o rei Salomão se tornasse a pessoa que ele foi. Olha só, galera, a maioria das pessoas, posso até chutar aí um índice de 98%, olha só como é forte isso, galera. 98% das pessoas que pretendem trabalhar com marketing digital desistem. Lelão! 98% então das pessoas que se aventuram, na verdade são pessoas aventureiras, elas vão lá, entendem como um empreendimento relativamente fácil, de baixo investimento, e se aventuram. Só que na primeira dificuldade, o que acontece com essas pessoas? Elas desistem. Na primeira dificuldade que essa pessoa tem, na primeira obstáculo que aparece na jornada, essa pessoa joga a toalha e fala: não é para mim. Você já pensou? Olha só, hoje a gente está completando aqui, 637 episódios desse podcast Papo Digital. Já estamos alcançando aí quase 2 anos ininterruptamente de produção de conteúdo. E vou dar um feedback poderoso para vocês. Você sabe, no fundo, eu acabei me desenvolvendo mais até do que os próprios ouvintes por um simples fato. Pelo fato da resiliência, da consistência. Lembra que a gente fala que isso é um fator determinante aqui no marketing digital? Olha só, é um princípio do rei Salomão, é bíblico. Então, quando você tem consistência, olha só, você tem ali a perseverança, você consiste. Galera, não tem como ser diferente, as coisas começam a acontecer. E não é só consistência, galera, é a tal da paciência. Isso mesmo, olha só, vou dar um exemplo bem breve, bem simples de você entender. A pessoa ingressou no marketing digital, aí ela foi lá, entendeu como funciona o mercado de afiliados, foi lá e criou uma conta na WhatsApp. E aí ela está clicando lá no botãozinho de enviar documentos e aquilo não ativa. Por
quê? Porque ela precisa realizar a primeira venda dela dentro da plataforma para que ela possa comprovar os documentos dela. E olha só, aí a pessoa para e pensa assim como eu pensei, né, antes de ter aí o leilão do digital, e isso foi uma das dores que eu tive, né? Por isso que a gente criou o programa Primeira Venda em 24 Horas, para que você faça a sua primeira venda em 24 horas e você possa mandar os seus documentos para avaliação, documentos bancários, cartão de banco, seu documento pessoal, comprovante de endereço, para que a Hotmart possa aprovar em 100% do seu cadastro e te pagar as comissões. Só que olha só, muitas pessoas, esses 98%, chegam a cadastrar suas contas na plataforma, no caso aqui a Hotmart, só que não tem paciência. Por quê? É sabido que você só vai receber as suas comissões quando você fizer a primeira venda e entregar lá para a Hotmart, conferir os seus documentos. Só que as pessoas não têm essa paciência. Ah, não, beleza, cheguei nesse ponto, agora eu vou fazer um treinamento que vai viabilizar a minha primeira venda e aí sim eu vou entregar todos os documentos e poder receber comissões do que quer que eu faça de resultados na internet. Olha só, galera. E aí a pessoa não tem a paciência de esperar, de aguardar um momento adiante para que ela tenha, principalmente, condições de adquirir o treinamento ou um treinamento semelhante que auxilie ela precisamente nisso que ela precisa resolver e aí não tem, né, nem a paciência e nem a consistência. No caso da consistência, é para você que já passou por essa fase, teve paciência de aguardar e agora precisa criar uma consistência. Então, qual é a minha recomendação para você que está começando a produzir algum tipo de conteúdo, principalmente nas redes sociais de forma orgânica? Galera, quando a gente está no âmbito pessoal, a gente tira uma foto, tá na praia, tira uma foto, vai lá pro campo, tira outra foto, vai no casamento, tira uma foto e vai postando de acordo com a nossa movimentação, a nossa vivência, né, daquilo que a gente está vivendo, a gente vai lá e vai publicando, tá certo? Tá certo. Ali não precisa ter consistência. Mas quando a gente tem um produto ou um serviço ou o comprometimento de transformar a vida das pessoas, veja bem, você precisa ter esta mentalidade, este mindset digital de crescimento. Imagina se eu tivesse feito, por exemplo, 10 episódios do Papo Digital e, como eu disse, né, consistência, todos os dias gravando um conteúdo que realmente transforma a vida das pessoas. Olha só, o meu compromisso para com a transformação de pessoas que eu nem conheço. Olha só, e isso trouxe-nos resultados e tem nos trazido resultados extraordinários, simplesmente por ter consistência. Um outro dado que talvez você não saiba, que se refere exatamente à consistência, esse podcast Papo Digital que você está ouvindo, ele é o podcast dentro da plataforma Spotify com a maior consistência. Ah, Lelis, mas já vi lá, tem episódios lá, tem gente lá com quase 5.000 episódios. Legal, mas aí você, é onde mora a consistência. Você vai olhar lá os episódios de qualquer infoprodutor dentro do Spotify, o que você vai ver? Ah, é um por semana. É um a cada 15 dias. Tá, ele tá 10 anos lá, mas ele tá postando um por dia, um por semana, um a cada 2 meses, um a cada 3 semanas. Não existe uma consistência, né? Então os próprios ouvintes desses outros podcasts não sabem quando vai sair um novo episódio. Olha só. E o Papo Digital, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que somos o produtor, um infoprodutor de conteúdos digitais com maior consistência nessa plataforma. Olha só, inclusive agora na virada do ano a gente recebeu inclusive um reconhecimento da própria Spotify exatamente por conta dessa consistência, dia a dia, levando minutos de conhecimento e sabedoria para você.
tá? Então veja bem como é importante você manter essa consistência. Lelis, mas eu não quero produzir um conteúdo por dia. Independente disso, você quer engajar as pessoas para com a transformação que você quer realizar na vida das pessoas, você precisa criar algum tipo de recorrência. Um conteúdo por semana, que seja. Um conteúdo por mês, que seja. Mas os seus seguidores precisam saber que todos os dias, em tal horário ou próximo daquele dia, você vai fazer uma publicação. Por quê? Ele vai criar essa expectativa. Assim como todos os ouvintes do Papo Digital. Todos os dias, né? O dia teve uma única vez que a gente não conseguiu transmitir, né, o nosso podcast. E galera, vou falar para vocês, foram centenas de pessoas mandando mensagens pra gente, perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Inclusive nessa ocasião ele não foi às 8 horas da manhã, ele foi um pouquinho mais tarde. Mas não, tava tudo certo, só foi uma questão de logística mesmo, né? Então, olha só. Quem acompanha os seus conteúdos e se você mantém uma consistência, sempre que você deixar de produzir um determinado conteúdo para a sua audiência, olha só, e se for um conteúdo de qualidade, é claro, pessoal, você será cobrado, você será cobrada exatamente por conta dessas pessoas que gostam do seu conteúdo. E como eu disse, aliado a paciência. Ah, Lelis, já fiz 1000 episódios, mas ainda não tenho resultado. Tenha paciência, relute, mantenha a consistência. Ah, não, poxa, tô ficando de saco cheio disso aqui. Resista, seja resiliente, persista. Porque se você olhar não só para esse princípio e para a história em si do rei Salomão, lá na Bíblia, mas vai lá pegar a história do Elon Musk, olha só, do Jeff Bezos, né, o dono da Amazon, vai pegar a história do Abílio Diniz, empresário brasileiro, né, ele era dono do Grupo Pão de Açúcar, né? Agora é uma rede francesa que comprou, né, há alguns anos, mas ele ainda é sócio. Vai pegar a história dessas pessoas. Aí o que você vai perceber? Dentro de todos esses outros 6 princípios que a gente trouxe nos dias anteriores, junto com esse princípio poderoso. Todos eles tiveram consistência e paciência. Olha só, ou você acha que o Elon Musk, quando ele criou lá, o primeiro negócio que ele criou, o PayPal, ele foi aceito maravilhosamente em todas as praças? Não, muito pelo contrário, ele recebeu inúmeros nãos. Só que o que ele teve? Ele teve paciência e consistência. Por quê? Ah, você não quis, né, o meu método de pagamento? Beleza. Ele ia no concorrente daquele, convencia, colocava. Aí esse que negou ia lá e falava: ô Elon Musk e tal, pô, queria implantar também aqui o sistema de pagamento PayPal na minha empresa e tal. Ah, beleza. Aí ele ia lá e fechava. Mas olha só, quantos nãos essas pessoas tiveram? Quantos nãos essas pessoas receberam quando ofereceram seus negócios, seus projetos, a transformação de vida para essas pessoas? Aí a gente volta também na história do Elon Musk aqui, ó, que é mais contemporâneo. Olha só, ele foi e até então, né, ele até quebrou as pernas do leilão, né? Vocês nem sabem, mas ele quebrou as pernas do leilão. Porque o leilão, quando começou no marketing digital, o leilão sempre foi naquela frase: foguete não tem ré. E o Elon Musk foi e quebrou as pernas do leilão, porque ele inventou a ré do foguete. Galera. Então, olha só. Mas também agora não da empresa PayPal, porque ele vendeu, né, a PayPal por $200 milhões e comprou um hangar de foguetes da NASA que estava estacionado lá. E também comprou uma empresa praticamente falida que vendia o sistema de automação independente para outras montadoras. Olha só, galera. E ele teve essa sacada. Claro que ali ele teve por isso que as pessoas chamam ele de extraterrestre. Mas aí ele foi e arrematou essas 2 empresas. E aí esse hangar, né, esse estacionamento de foguetes que ele tinha comprado, ele começou a desenvolver projetos, olha só, exatamente com
essa ideia. Ele sabia que ele ia conseguir colocar uma ré no foguete. E aí, o que ele fez? Galera, foram inúmeros lançamentos, milhares, quiçá bilhares de dólares de investimento para atacar fogo. Mas ele teve consistência. E, além da consistência, ele teve a paciência. Por quê? Diante desse cenário, ele colocando os foguetes lá para voltar de ré e sempre, né, nos primeiros lançamentos, explodindo, acabando lá com os foguetes, o que acontece? Ele começou a ser ridicularizado. Isso mesmo, a maioria das pessoas, né, influentes no mundo, começaram a dar risada dele. Olha lá que idiota, fica gastando dinheiro com combustível de foguete e com material de foguete. Deixa ele lá que eu vou dar risada. Só que o que aconteceu, galera? Nenhum deles, tá? Nenhuma outra empresa conseguiu essa façanha. Nem mesmo a NASA. Nem a empresa do Jeff Bezos, a Blue Origin, enfim, hoje a gente tem, acho que 3 ou 4 grandes empresas que estão explorando exatamente a colonização de outros planetas, tá? Ou de viagens orbitais em torno da Terra, tá? Mas nenhuma dessas empresas criou um dispositivo tão inovador quanto o Elon Musk, que é a ré do foguete, né? O Falcon 9. Para quem não sabe, é esse foguete que ele criou, o Falcon 9. Por quê? Porque antes do Falcon 9 teve o 0, 1, 2, 3, até o 8 e pegou tudo fogo, explodiu. Só que se esse cara não tivesse paciência de as pessoas ridicularizarem a ideia dele e não tivesse a consistência de todos os dias acordar, conversar com os engenheiros, perguntar o que está acontecendo, o que poderia ser feito de melhor no projeto dele, ele não teria alcançado essa façanha. Então, se você quer realmente ter sucesso, avalie esses 7 princípios e principalmente esse último princípio da consistência e paciência, porque isso, né, consistência vezes paciência igual a resultado, indubitavelmente. Gostou do conteúdo? Olha só, siga-nos nas redes sociais. Se você não é inscrito e não segue ainda, né, óbvio. Se você não é inscrito no YouTube, vai lá, se inscreve, tá certo? Para você acompanhar os nossos conteúdos, beleza? Então, continua ligado, fica antenado, que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!